Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa ser com você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Em nosso devocional de hoje, eu queria compartilhar com você um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, no versículo 7 e no versículo 8, que diz assim, é um texto bastante conhecido. Eu queria tirar algumas lições sobre ele. Na verdade, eu queria estar falando sobre aprendendo com as percas. Esse texto eu queria tomar ele como base para nós nesta noite. Que diz assim, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e o versículo 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Assim como eu já falei, eu queria estar falando sobre aprendendo com as percas. Estamos vivendo dias que inevitavelmente as percas é algo como que certas em nossas vidas. Percas em vários sentidos. Percas na área emocional, diante de tanta notícia ruim que nos acometem, percas na área financeira. Não são poucas as pessoas que, infelizmente, diante desta pandemia que tem afetado o nosso país e, consequentemente, a área econômica também tem sido uma das principais áreas a ser afetadas. Tem pessoas sofrido com isto. Conheço pessoas que já foram demitidas do seu trabalho, outras estão com seus contratos suspensos. Ou seja, percas. Percas têm sido algo como que inevitável. E a pergunta que me faço neste momento é: o que temos que aprender? E o que temos aprendido com toda esta situação? Eu confesso a vocês que, como pastor e como cristão, eu oro a Deus que esta situação que estamos passando não chegue no seu final e não venhamos a não ter nenhuma lição nela. Eu temo isso. Eu temo que muitas pessoas que se dizem cristãs, embora esteja passando por todo este sofrimento, por toda esta perca, por toda esta situação, e não tenha tirado e esteja tirando lições disso, em tudo o que está passando. Pois o apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos fala algo bastante sublime sobre este conhecimento e sobre esta vida que ele tinha. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era um homem bastante requisitado. Paulo teve várias percas em sua vida. Vou citar algumas delas para nos nortear sobre aquilo que eu quero falar. Por exemplo, Paulo perdeu o seu prestígio religioso. Paulo chega a escrever em uma das suas cartas que ele era fariseu praticante. Paulo, ele fazia parte de um dos grupos religiosos mais respeitados da época, o grupo dos fariseus. Era um grupo que era admirado, um grupo que era aplaudido em sua época. E Paulo fazia parte. Paulo era praticante, um fariseu praticante. Paulo, ele com a sua conversão, ele também perdeu o seu status social. Paulo, ele gozava, ele tinha o privilégio
de ter acesso às autoridades políticas e religiosas da sua época. Por exemplo, quando o texto que narra a questão da conversão de Paulo, fala que ele tinha em mãos cartas de autorização para perseguir os cristãos. Ele gozava desse privilégio, desse status social. Mas Paulo perdeu isso também. Paulo certamente perdeu também muitos dos seus parentes. Por amor a Cristo, e como o texto mesmo fala, pela sublimidade do conhecimento que ele teve de Cristo. As nossas percas não têm sido nesse sentido de Paulo. Nossas percas têm sido emocionais, têm sido financeiras, em alguns casos, mas são percas que devem nos levar a refletir. Reflexão essa que nós temos que tirar lições preciosas para as nossas vidas. A verdade é que existem perdas em nossas vidas que na verdade nos trazem grandes ensinamentos. E a minha oração, amados, é que após esta pandemia passar, após essa situação passar, possamos sair dela mais fortalecidos no Senhor, possamos sair dela mais dependentes de Cristo, possamos sair dela amando mais a nossa igreja, possamos sair dela amando mais a nossa família, possamos sair dela mais sensível às necessidades do próximo. São tudo lições que temos que tirar. Oro a Deus e peço a Deus que você possa refletir sobre tudo isso que nós estamos passando e enfrentando, na intenção e no intuito de tirar grandes e profundas lições para a sua vida. Pode ter certeza que quando tudo isto passar, algumas pessoas não farão caso algum, levarão a sua vida como sempre levaram, uma vida irresponsável e inconsequentes. Mas também pode ter certeza que algumas pessoas, dentre delas, eu quero ser uma delas e espero que você também o seja, que depois que tudo isso passar, possamos levar mais a sério a nossa vida com Deus, nosso compromisso com a nossa igreja local, nosso compromisso com a nossa família. São tudo lições que nós temos que tirar e aprender com esse momento de percas que nós estamos passando. Pois Paulo fala algo bastante interessante, quando ele diz no verso 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perca por causa de Cristo. As dores, elas são na verdade para nós cristãos pedagógicas. O próprio Cristo, existe um texto na Bíblia que eu compartilho com você agora, em Hebreus, no capítulo 5, carta aos Hebreus, no capítulo 5 e no versículo 8, olha o que o texto sagrado diz. 5:8 diz assim: embora fosse filho, voltou a se referindo a Jesus, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amados, até o sofrimento para nós cristãos são, na verdade, aulas pedagógicas em nossas vidas. O fato de crermos que Deus está por trás e Ele é soberano de tudo o que aconteça no mundo, temos que, na verdade, tirar grandes e profundas lições em tudo que nos acomete, inclusive as nossas percas. Que este momento de perdas que nós estamos passando e enfrentando nos traga grandes e profundas lições para a minha vida e para a sua vida. É o que eu desejo para você, grandemente do fundo do meu coração. Eu queria orar com você neste momento. Queria orar para que Deus
possa nos instruir, possa nos capacitar, nos prepararmos para esse momento. Que embora não seja fácil e não está sendo fácil, mas certamente é possível quando descansamos nos braços do nosso Pai, que em sua graça nos sustenta. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, ó Deus, rogamos ao Senhor, Deus, rogamos a Tua graça sobre cada um de nós. Este tempo de perdas, ó Deus, que nós estamos passando, enfrentando com esta pandemia, ó Deus, que tem arruinado, ó Deus, a esperança, a alegria de várias pessoas neste mundo afora. Nosso momento, sim, Pai, é de perda. Perda financeira, perda nas emoções, perdas familiares. Alguns têm perdido seus entes queridos em meio a este vírus que tem, ó Deus, acometido algumas pessoas. Mas a lição de hoje, com base neste devocional, é aprendendo em meio às nossas perdas. E a minha oração diante do Senhor, meu Deus, é que, como teus filhos, eu espero, ó Pai, que saiamos desta situação, superamos, ó Deus, toda esta calamidade que ó Deus, se alastra em nosso país, com lições profundas e preciosíssimas para as nossas vidas. Espero no Senhor, Pai, que quando tudo isto passar, possamos ser pais melhores, possamos ser filhos melhores, possamos ser cristãos melhores, que te glorifique com as nossas vidas, atitudes e escolhas. Ó Senhor, aproveite esse momento e intercedo, Pai, no nome de Jesus, pelas autoridades. Intercedo diante de Ti, meu Deus, pelos médicos, os enfermeiros, que são aqueles, ó Pai, que estão no batalhão da frente, Deus, a cuidar, ó Deus, a tratar daqueles que têm, ó Deus, sido acometido deste vírus. Ó Deus querido, eu oro para que, em nome do Senhor Jesus Cristo, possamos sair desta situação o quanto antes. Em Tua graça, Pai, nos fortalece. Em Tua graça eu oro para que o Senhor nos sustente, pois somente em Ti, Deus, é que possamos ter refúgio e segurança nesse período, ó Deus, de tantas perdas que nós estamos passando. Ser com cada um de nós, Pai, é o que eu te peço, no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.